Podeis assentar, irmãos. Então, vamos continuar no nosso culto. E eu vou fazer assim, né? No máximo, irmãos, tá? Os irmãos da nossa igreja, 5 minutinhos para poder falar, senão não vai dar tempo de todo mundo falar. E eu vou começar por fileira. Não é obrigado todo mundo vir, mas quem quiser, né? Eu vou começar por aqui, depois lá, tá? Dessa fileira, tem algum irmão, uma irmã que gostaria de falar? Vem lá, irmã. Lembre-se, hein? Está tudo sendo gravado. Se você prometer alguma coisa ano que vem, eu vou cobrar, hein? Acredito que eu vou abrir o culto hoje. Boa noite, igreja. Vou falar um pouco da parábola das ovelhas perdidas, né? Então, ele propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, pois, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma dela, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, pôs-na sobre o ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reuniu os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita do arrependimento. Irmãos, o pastor de ovelha, ele tinha 100 ovelhas. E eu fiz um resumo aqui meio rápido, de forma que eu posso falar, sem ovelha no pasto. Aí ele foi recolher elas com aprisco, né? Viu que faltava uma. Ele cuidou das 99, mas se preocupou com uma. Por quê? Podia ter deixado ela era só uma, né? Mesmo que morresse ou sumia no pasto, para ele não ia fazer tanta falta, né? Mas não, as 99, né, estava já cuidadinha, ele se preocupou, ele amava todas aquelas, estava precisando com fome, eu não leio, não escrevo, ou até machucada, né? Ele saiu em busca até achar, vendo, ele ficou feliz, trouxe para o aprisco e cuidou, trazendo agora para Jesus, né? Para nós, Jesus, nós se convertemos, nós aceitamos Jesus como único Salvador, né? Agora nós somos cristãos, tudo bem. Mas tem o caso da tentação que o mundo oferece, né? Muito. A gente pode cair da graça, né? E aí, como que fica? A gente pega, acha que está perdido, que Deus, Jesus, não liga por nós mais, porque a gente já está no mundo, já está, né? Sente que já pecou, pecador, não tem mais jeito. Aí que a gente se engana. Jesus não tira o olho de nós. Ele não tira o olho das ovelhas, ele é nosso pastor. Então ele não tira o olho das ovelhas. Aquela que está lá, afastada de Deus, né? Afastada do convívio do Senhor, aquela que ele vai cuidar. Aí a gente vai se arrepender porque ele vai buscar um dia, sim, mesmo que a gente esteja na profundeza. Ele vai buscar, mas sabe como? A gente não sabe como ele
converter, porque o pastor todo ano passado se converter não é dizer, não aceita Jesus, mas sabe se ele sabe se ele aceitou Jesus no coração. Tem muitos que não aceitam Jesus, né? Ele diz na hora da morte, na hora do ligar, na hora do desespero, quem ele não quer Deus, não quer Jesus naquele momento. Tem que tomar cuidado, se ele está de verdade mesmo, e seguir firme, né? Quando a tentação vem, de saber que esse pastor está indo para buscar nós ovelhas perdidas. Tá bom? Deus abençoe a comunidade. Próximo, irmão. Ninguém? Dessa fileira, quem vem? Pode vir, quem? Paz, irmãos, eu gostaria de contar aqui um testemunho de um acontecimento e que Deus fez a obra dele na minha vida e que ele seja honrado e glorificado nesse testemunho aqui nessa noite. Há um tempo atrás eu estava chegando no meu trabalho, chegando em casa. E de repente um sujeito me abordou por trás, tampou minha boca, tirou meus óculos e começou a me espancar até que basicamente eu estava tipo desmaiada. Aí dentro de um certo tempo, o que eu comecei? Meu Deus, poupe a minha vida. A única coisa que eu falava para Deus, poupe a minha vida. Poupe a minha vida e ele... Hoje eu sou maior zona, né? Mas eu tinha uns 49, 50 quilos. E eu falava, Deus, poupe a minha vida. Eu tinha uma menina que estava me aguardando em casa. Dentro de alguns segundos, o sujeito parou de me espancar, fez um teste no meus batimentos cardíacos, se eu estava viva. Irmãos, me perdoam, não é exagero. Delicadamente, ele ergueu meu braço, tirou a minha bolsa, e aí eu aguardei um pouco, né? Ele fez o teste se eu estava viva, tirou minha... Eu me entreguei, basicamente desmaiei, mas eu estava consciente e clamando, Deus, poupe a minha vida. Dentro de segundos, coisa de rapidinho, eu já não senti mais a presença dele ali. Aí eu rastejando, cheguei até a porta, abri a porta e entrei para dentro. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite? Vocês, irmãos e irmãs, o nosso pequenininho aqui, vocês que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. A Bíblia fala em João, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue a salvação se não crer que Jesus é o caminho, que Ele é o único que pode salvar, reconhecer o estado de pecador e se entregar a Ele. Ninguém herda a vida eterna. Nós ouvimos muito falar da volta de Jesus. Poxa vida, desde criança eu ouço, eu já estou com 49 anos, para a glória de Deus. Vocês aí que já passaram, também já ouviram falar, mas Jesus não voltou? Jesus voltou sim. Para quem que Jesus
voltou? Para aqueles que a morte já levou. Quantos que nós acompanhamos, que nós vimos, que nós testemunhamos, que a morte já levou? Nós vamos perder a conta se a gente for contar. Então, a hora de aceitar Jesus é agora, é hoje, é agora. Aquela hora, Deus podia não ter poupado a minha vida. Ele podia ter me levado para os braços do Pai, porque eu já reconheci Jesus como meu Salvador, eu já estou fazendo o meu papel de cristã. E se fosse o contrário? Eu iria perder a minha oportunidade de passar o resto da minha eternidade no inferno. Porque o que a Bíblia fala? Que o diabo ele veio para destruir. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Estou muito agradecida a Deus que depois de muitos anos, a minha menina deveria ter uns 6, 7 anos, 8 mais ou menos de 10 anos. Hoje ela já tem 27 anos. E eu glorifico, meu Deus, pela vida dela. Porque nós sabemos o que o mundo faz, o que as pessoas usadas pelo maligno é capaz de fazer. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, aqueles cristãos que já aceitaram Jesus e as doenças, os maus testemunhos dos outros cristãos, venham às vezes até desanimar. Fechem os teus olhos, seus entendimentos para tudo aquilo que não vem de Deus e foco no reino dos céus, porque agora nós estamos aqui, daqui a pouco não sabemos mais. Que Deus abençoe e Deus seja louvado. Obrigada, pastor. Próximo, quem vem? Vamos, irmãos. Pode ter vergonha, não. Antônio, vem, irmão Antônio. 5 minutinhos, hein, irmão? E agora só para pregar. Estou avisando que o irmão bom. Às vezes nós ficamos preocupados na nossa vida, justamente nos dias que estamos vivendo. E a Bíblia diz também a tempo difícil, difícil trabalhar. O cumprimento da palavra de Deus isso foi fácil. Agora, muitas vezes você fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como eu tinha que ficar desempregado, o dinheiro acabou, e como é que eu faço? Eu sou crente de Jesus Cristo, mas estou passando por isso. Mas a palavra de Deus, o Senhor conhece os dias dos réus. Deus sabe que eu estou passando por capacitado às vezes. Ele sabe. Para nós não parece que ele sabe, mas ele sabe. Então, eu estou passando apertado lá. Como é que faz? Eu não filho, sei que meu filho. E a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias da fome se fartarão. Por isso, nós temos que ser fiel que a palavra de Deus diz assim: é melhor não conhecer do que conhecer e não conhecer. Não é nada. Então, nós temos que obedecer, seja na dificuldade, seja na vontade, seja na riqueza, seja na pobreza, obedecer a Deus, porque está a parte, né? Quem é o próximo? Porque eu vou Oi? é um discípulo que é calmo também. Quem está Ele tem que vai curtinho. Fala no microfone. O Senhor é meu pastor. Nada faltará. Ele faz repousar o passo diligente. Leve-me para o justo das águas de descanso. E fizer minha alma. E perseverança pelo amor do seu nome. Ainda que ande pelo vale sombra da morte,
não temei a mal nenhum, porque tudo está comigo. Tua porção engajado com a folga. Prepara a mesa presente do adversário. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente seguirão todos os dias da minha vida. E vai no casa do Senhor pelo todo sempre. Amém. Vamos lá, quem vem dessa filha, vem o André primeiro, depois os irmãos aqui. O Diego, depois os irmãos aqui. Boa noite, irmãos. Quero ler uma passagem que está em Marcos 8, do verso 34 até o 36. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer um que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitará um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa é a passagem. O que eu tenho visto muito no mundo moderno hoje em dia é que a cultura nossa faz com que a gente tenha riqueza na terra. Parece que é tão importante a gente viver para criar as coisas aqui na terra. A gente acaba ganhando a vida, né? Tendo um bom emprego, tudo, e a gente, no final do cabo da vida, a gente vai acabar perdendo a alma. Quando Jesus fala com a gente que o que quiser seguir, tome a sua cruz e negue a si mesmo, eu entendo que a gente tem que não fazer a nossa vontade, né? Negar a nossa própria carne, lutar contra a carne, porque como diz em Gálatas, que o espírito e a carne ele lutam um contra o outro. Se você faz um, você não faz o outro. Né? Se você acha a sua vida, você ganha com um bom emprego, com bem instituído, você vai perder a vida. Né? Se não assim, necessariamente desse jeito, se você não estiver fazendo as coisas de Deus. E aquele que às vezes você olha, mas ele é um missionário, ele está lá na África, ele está lá e perdeu a vida. A vida dele ele perdeu. Ele viveu, ele sofreu lá com a salvação e tudo, mas ele ganhou a salvação. E é esse que é o nosso maior foco, a salvação em Cristo, porque a gente daqui, a única certeza é a morte. A gente não vai levar nada. Que o nosso coração venha estar firmado em Cristo, na salvação, que a gente venha perder a nossa vida, mas para ganhar a salvação. Amém. Após o irmão, graças a Deus, minha palavra gostou um pouco, mas eu quero deixar um versículo que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, e fala assim, pelo texto milagroso, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vai pecar. Por quê? Porque o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no poder do maligno. Não toca. Eu fiquei muito chocado hoje, a hora que eu passei no geral hoje, no meu pai lá, 38 anos. Cheguei lá, perguntei para a família, né? Não, ele foi matar. Mataram o homem na casa hoje. Irmãos, nós temos que ser pega com Deus, não? Porque o mundo está assim, né? De ambiente para violência. Né? E Jesus também falou assim: e eu não vim dizer para a terra, uma espada. Uma coisa que eu tenho que lá, vigiar, porque hoje a coisa está assim. É violência, né? Tribulação, né? E a família fica naquele desespero, né? Porque uma pessoa morre assim, não está bem, uma pessoa morre na saúde, com 38 anos, muita coisa sobre o
Resta em mim. Deus abençoe. E dê muita força para nós. Hoje em dia até o final. Quem é o próximo? Pode ir. Boa noite, irmãos. Eu vou falar um versículo aqui que eu gosto muito aqui na Bíblia. É Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente recorre a alguém da igreja, recorre a alguém de fora, a alguém da família, e a gente não recorre a Jesus, né? E quando a gente recorre a Jesus, a gente sente verdadeiro descanso, né? E eu falo para os irmãos, né? A gente procurar Jesus. É isso. Quem mais? Então, essa eu queria. Ninguém vai querer falar? Amém. Ah, então Maria vai me falar. Boa noite, irmão. Olha, eu vou falar para o senhor que Deus me ajuda, Deus me ajuda em tudo, graças a Deus. Eu passei por coisa muito ruim, que eu passei mesmo. Eu andava no meio da rua, no meio dos carros atravessando por mim, eu com a menininha pequenininha pegada no braço. Eu não morri porque Deus me tomou conta de mim. E Ele está comigo, Ele me acompanha onde eu vou. Deus é Jesus que está comigo, entendeu? E eu sou muito feliz com Deus e Jesus. Sou muito feliz, em nome de Jesus. E, olha, eu agradeço mesmo de coração. Eu sou muito feliz, porque onde eu estou, Jesus e Deus está comigo. Nunca me largou de outra nada. Tudo que eu tenho, a mão de Deus e a mão de Jesus que me ajuda. Agradeço muito. Amém, Jesus. Vocês todos. Mais ninguém, irmãos? Última oportunidade. Né? Ninguém mais? Todo mundo? Amém. Então vamos um pouquinho mais, né? Vários irmãos falaram da palavra de Deus. Vamos continuar. Eu quero também trazer uma mensagem. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 8, Salmos número 51. O mesmo que nós lemos, o versículo 17, nós vamos ler ele inteirinho, desde o versículo 1. Salmos de número 51. Desde o primeiro versículo, vamos ler ele inteirinho, tá? No título da minha Bíblia, tá, ele está dizendo assim: confissão e arrependimento. E diz aqui: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Olha só que interessante esse salmo. Ele fala muito sobre a vida da gente também, tá? De que maneira nós temos que nos comportar e nos portar diante da presença de Deus. Versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos.
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria todos a ti. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Irmãos, é interessante que passamos por isso todos os anos, vai chegando o final do ano, e normalmente a maioria das pessoas, elas começam a fazer uma contagem regressiva para entrar com o pé direito no ano novo. Interessante. As pessoas, elas começam a chegar e falando assim: graças a Deus, consegui aquilo que eu precisava, esse ano foi bom. Alguns vão reclamar, dizer que não, mas as pessoas, elas sempre chegam do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro com aquela expectativa, com aquela esperança de que vai começar o ano com o pé direito. E aí vem o que eu falei agora há pouco: todo mundo começa a fazer um monte de promessa. Quem nunca, chegou e falou assim: bom, agora que vai entrar o ano, eu vou começar a fazer o meu regime. Agora que vai entrar o ano, eu vou chegar e vou começar a fazer exercício. Agora que vai entrar o ano, eu vou começar a cuidar da minha saúde. Eu vou chegar e vou procurar um trabalho, um emprego melhor. Eu vou conseguir chegar e fazer as coisas, de uma maneira mais eficiente, eficaz. Só que é interessante, a gente se esquece de uma coisa. Quando vai terminando o ano, e eu quero colocar para vocês que a gente tem que chegar e a gente ter uma palavra que tem que ser a principal de todos na nossa vida: gratidão. Irmãos, sabe o que é gratidão? É você reconhecer, você ter a certeza de que a pessoa ou algo, a pessoa, ela chegou e te fez um bem, você fica assim, aquele negócio de eternamente grato, não sabe como vai pagar. E a gente chega e a gente se esquece que a gente passou por um ano de altos e baixos. Quem nunca se enfraqueceu, quem nunca chegou e não deu uma desviada no seu caminho, sabe? Como o irmão falou logo no comecinho. E Deus, independente da nossa infidelidade, independente de nós estarmos falhos ou justos diante da tua presença, Deus, Ele nunca deixou de acompanhar as nossas vidas. Irmãos, se nós estamos aqui esta noite, é porque Deus, Ele quis. É porque Deus, Ele concedeu para nós, sabe, um ano
se não foi de bênçãos, porque a palavra de Deus ela diz que nós temos que dar graças a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, todos os dias da nossa vida nós temos que dar graças a Deus. Não importa o teu estado de saúde, não importa o seu estado mental, não importa o seu estado do coração, não importa a sua condição financeira, não importa o que você passou ou deixou de passar nesse ano, não importa o que você ganhou ou perdeu, Deus, Ele sempre te acompanhou e sempre esteve presente na sua vida. E olha, irmãos, quando nós começamos a ouvir falar da palavra de Deus, que Deus Ele é justo, quando a gente começa a chegar e ver todos esses versículos que os irmãos recitaram e falaram, e dizem de quem? De Deus, e falam de Jesus, o nosso Senhor, a gente vai ver o seguinte: olhando para a justiça de Deus, olhando para como Deus Ele é santo, se a gente for fazer um levantamento da nossa vida só desse ano, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 29 de dezembro, a gente vai ver o seguinte: nós estamos com uma conta, um saldo negativo tão grande diante da presença de Deus, mas Deus Ele faz com que o nosso débito, ele se torne crédito, por causa do nome de Jesus Cristo nas nossas vidas. E isso daí, irmãos, era motivo da gente chegar e não só ficar fazendo planos. Devemos fazer planos, não só porque o ano muda, mas porque nós temos uma vida pela frente, onde cada dia que nos é concedido por Deus é uma vitória. Cada dia que nos é concedido por Deus é uma oportunidade de nós fazermos a coisa certa. Cada dia que Deus Ele acrescenta nas nossas vidas é a chance de nós tentarmos corrigir. Nós não vamos corrigir nunca, mas se nós tentarmos corrigir o nosso caminho diante da presença de Deus. Porque, irmãos, se você olhar para o seu caminho, se eu olhar para o meu caminho, e a gente olhar para a linha que Deus traçou para a vida da gente, nós estamos longe desse caminho. Nós estamos longe dessa linha. E aí eu vou entrar nesse salmo de número 51. Esse salmo, como eu li no texto no comecinho, esse salmo você só vai conseguir entender ele se você souber o porquê, em que circunstância ele foi escrito. Como eu falei, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele ter possuído Batseba. Irmãos, isso daí está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa história. Qual é essa história? Davi, ele estava ali no seu palácio, sem fazer absolutamente nada na vida, e quando você não faz nada, você pensa besteira. E ele pensou em besteira, porque ele viu uma mulher muito bonita ao longe, tomando banho, no meio da praça. Primeiro, o que a mulher tinha que estar tomando banho? Segundo, o que ele tinha que ficar olhando? Ele desejou aquela mulher, e essa mulher é Batseba. Ela era casada com o chefe da guarda do exército dele. Ele vai e comete o que? Adultério. E olha só, quando Deus Ele não aprova alguma coisa na vida da gente, e quando a gente pensa que ninguém está vendo, Deus está olhando tudo. O que aconteceu conforme a palavra de Deus disse? Achou que era só um casinho porque ele era o rei. A mulher engravida. Ela engravida, e aí como é que ela vai falar para o marido dela? Porque o marido dela, ele estava constantemente na guerra, guerreando, defendendo o seu país, defendendo o seu rei. Davi era um homem fiel ao marido dela, chamado Urias. E aí ela aparece grávida, sendo que o homem nem voltar para casa não voltava, ele ficava meses fora de casa.
E até que Davi queria chegar e fazer uma armação, mas não deu certo. E aí Davi ele chega e tem a brilhante ideia: vou mandar esse homem para o campo de batalha para ele ficar na frente de todo mundo e não ter retaguarda, não ter defesa. Irmãos, Davi ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha um coração segundo Deus, como diz a palavra de Deus. Toda guerra, toda batalha que ele disputava, ele era o primeiro aí na frente. Não pensem que é como nos dias de hoje, porque o rei, o presidente, fica sentadinho atrás da sua mesa sem fazer absolutamente nada, só mandando e apertando o botão. Davi, ele era o homem, o rei, o dono de Israel, e ele era o primeiro aí na frente. Óbvio que tinha um exército junto com ele, mas ele era o primeiro aí na frente. Ele nunca perdeu uma guerra. Agora, olha só o que ele faz. Para ele lavar e limpar suas mãos, ele chega e manda Urias na frente, sem ninguém para defender ele, sem ninguém para estar na retaguarda. É óbvio que um homem sozinho contra o exército vai morrer. Ele morreu. Davi chega e toma essa mulher, bonzinho, ninguém sabia do pecado que ele tinha cometido, do adultério. Ele toma essa mulher, né? Todo mundo achou Davi é bonzinho, ele vai chegar, agora eu vou cuidar dela, ela vai ser minha esposa. Aí aparece um homem de Deus. 2 Samuel capítulo 12, Natan ele chega: olha Davi, eu tenho que falar uma coisa para você, mas eu tenho que contar uma historinha. Ele contou uma historinha de um viajante que chega na casa de um homem muito rico, que tinha muito gado, e esse homem muito rico, ele tinha um servo, ele tinha um empregado, um capataz, que tinha somente uma ovelhinha, uma cordeirinha, e esse empregado dele, ele tratava essa cordeirinha, como se fosse um animal de estimação mais querido dele, ficava dentro de casa. Imagina as pessoas hoje em dia que tem gato, cachorro, que chega e até dorme e come do mesmo prato que muitas pessoas estão e vivem dentro de casa. Era essa cordeirinha. E aí chegou um belo de um dia, quando esse viajante chegou na casa desse dono da fazenda, o que ele faz? Ele, para chegar e mostrar que ele é poderoso, né? Que ele é um bom anfitrião, ele chega e manda preparar um belo jantar para esse viajante. Só que ele manda matar a cordeirinha do capataz dele, do empregado dele, para servir. Natan nem terminou essa historinha para Davi. Davi ele chegou e falou: esse homem tinha que morrer. E ainda por cima, ele tinha que restituir 4 vezes mais tudo aquilo que significava aquela cordeirinha para aquele empregado. Aí Natan ele chega e fala: então Davi, você então Davi, você é o homem, você é esse dono, esse fazendeiro, você quem devia morrer. Aí Davi, sabe o que ele fez? Ele se lembrou do pecado que ele cometeu, e aí ele escreve esse salmo. Olha só como Davi ele começa. Quando você começa e você sabe dessa história, aí você vai entender como ele chega e ele vai escrever esse salmo. E acompanhe novamente comigo. Olha o que ele vai chegar e falar: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha só como Davi, ele continua arrogante. Primeiro, ele chegou e pediu a misericórdia de Deus.
Porque quando Natan chega e fala que Davi era o cara, que ele era a pessoa lá que fez a maldade, Davi ele chegou e sentiu no coração, ele se compungiu, ele sentiu o peso daquilo que ele cometeu, por isso que ele chega e escreve, e pede, nesse salmo, e fala para Deus o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, se compadece da minha vida e do meu pecado. Só que Davi era homem, Davi era exatamente igual a nós, ele se achava o rei, e olha só o que ele fala, versículo 3, eu conheço as minhas transgressões. Ele só aceitou isso depois que veio à tona o erro que ele fez. Ele só aceitou isso depois que Natan chegou e desvendou todo o mistério da coisa errada que ele tinha feito. E ainda ele é arrogante ainda. Davi ele chega e fala no versículo 4, pequei contra ti somente. Sabe qual é o mal da vida da gente? A gente é igual a Davi. Quando a gente comete pecado, a gente ainda continua se achando dono da situação. Que Davi pecou contra Deus, ele pecou realmente. Adultério, homicídio, são 2 pecados que estão na lei dos 10 mandamentos. Só que, meu Deus, e o amor ao próximo? Ele chega e fala para Deus, eu só pequei contra o Senhor. Ele mandou matar uma pessoa que era justa. Ele mandou matar uma pessoa que era fiel. Urias, se você for ler um pouco da história dele, você vai ver que ele era fiel ao rei e fiel à nação a qual ele servia. E Davi, por ele ser rei, ou seja, por ele achar que ele era o bom, ele não fez mal nenhum contra Urias. Aí a gente se esquece, muitas vezes, a gente é igualzinho a Davi, a gente se esquece o segundo mandamento: ama o seu semelhante como você mesmo. Mas mesmo assim, ele escreve nesse salmo e vai falar, sabe, da questão de pedir a misericórdia de Deus. Porque quando ele vai falar todas essas coisas, todas essas palavras, da maneira como ele chegou, e ele falou para Natan que ele se arrependeu naquela hora. Natan, não foi Natan, mas Deus, usando a Natan, chegou e falou o quê? Que Deus havia perdoado ele na hora. Ou seja, o coração de Davi, ele sentiu o peso e o fardo. Mas olha, continua seguindo aqui. Olha só o que ele vai falar no versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que os meus ossos se alegrem, os ossos que Deus ele chegou e quebrou de Davi. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Irmãos, quando você comete uma coisa muito feia, muito errada, quando você comete um pecado, quando você comete um crime, com as suas próprias mãos, o que acontece? Parece que a sua mão está sempre suja, e você, por mais que você lave, por mais que você tente limpar, por mais que você taque cândida, sabe, por mais que você coloque um limpador dos mais potentes na sua mão, você não consegue. Parece que a sua mão, parece que aquilo que você usou para cometer o pecado não vai sair nunca de você. E aí é onde ele pede para Deus: limpa-me. Agora ele fala uma coisa que muitos de nós não faz. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente só fala para Deus perdoar. Deus ele perdoa. Mas por que a sensação do erro não sai da vida da gente? Por que a sensação das coisas erradas que a gente faz, o peso não sai da vida da gente? É porque você não pediu para Deus te lavar, te purificar e te santificar. Porque perdoar, ele perdoa. Agora, só o perdão, se a gente entendesse o
significado do perdão de Deus, tudo bem. Mas quando a gente ouve falar que Deus perdoa, a gente não entende esse significado. E a gente fica com aquela sensação de que está ruim. Por quê? Se a gente ouvisse a voz de Deus, aí a gente ia ter a certeza que Deus perdoou. Só que quando Deus perdoa, Ele fala com você. Você ouve a voz dEle. Então a gente fica com essa sensação desse peso. E aí Davi, olha só o que ele vai falar. Depois que ele pede para Deus fazer toda essa limpeza que nós também deveríamos fazer, ele vai falar o quê? Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me tires a sua presença. Sabe? Não me tires, porque assim, o que acontece quando a gente pega, quando a gente erra? A gente quer ir para longe de Deus. A gente não consegue muitas vezes colocar os pés na casa de Deus. A gente não consegue muitas vezes a gente chegar e estar dentro da casa de Deus, não consegue ouvir a palavra, não consegue ouvir uma oração, não consegue chegar e ouvir uma exortação. Mas Davi, aonde ele chega e ele tem esse coração voltado para Deus, quando ele chega e pede para Deus lavar e limpar ele fala: Senhor, cria, renova o meu coração, renova o espírito que está dentro de mim, muda toda essa circunstância, muda todas essas coisas, porque assim, o pecado que a gente cometeu não tem como voltar para trás. Ele cometeu adultério e ele mandou alguém para a morte. Como é que ele vai voltar para trás? Não tem como voltar. Mas aí, a partir do momento em que ele pede e deixa e fala para Deus fazer toda a obra completa, aí ele tem o direito de chegar e falar para o Senhor: Senhor, faz novo todas as coisas. Agora, você já reparou quando a gente chega e pede para Deus? Muitas vezes, depois que a gente comete uma falha, a gente pede perdão, a gente fala assim: Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão ao Senhor em nome de Jesus Cristo, disso. E faz novo todas as coisas. É difícil, né? Porque chega no dia seguinte, a gente continua sendo a mesma velha pessoa, a mesma velha carne. A gente se levanta do mesmo jeito. Olha só que Davi, como é interessante acontecer isso na vida dele. Isso a gente vai ver um pouco mais na sequência, quando a criança nasce, o fruto do adultério nasce. Porque antes de nascer, quando Natan chegou e conversou com Davi e escancarou o pecado dele na cara dele, Natan ele chega e fala para Davi: essa criança que está na barriga da mulher que você chegou e cometeu adultério, ela não vai viver. Mas a criança nasceu já doente, ficou ruim por uma semana e morreu. Durante essa semana, Davi, o que ele fez? Ele jejuou a semana todinha. Ele orou com o cara no chão e joelho dobrado a semana todinha, pedindo para Deus ter misericórdia dessa criança, independente do pecado que ele cometeu. Mas quando Deus ele fala que Ele vai fazer, irmãos, o máximo que a gente consegue pedir para Deus é a misericórdia dele. E Davi, nesse salmo que ele escreve, se a gente começar a entender e a sentir cada palavra que ele vai escrever acerca das falhas dele, acerca da fraqueza dele, acerca daquilo que ele pede para Deus, da misericórdia de Deus para a vida dele, a gente vai conseguir enxergar, irmãos, e vai entender o porquê ele chega e pede para Deus fazer um coração novo. E o coração dele se renovou. Tanto é que quando a criança morreu, no dia seguinte, ele levantou e continuou tendo vida normal. E todo mundo ficou espantado, porque pensou que ele ia morrer junto com a criança. Mas tudo isso, ele chegar e continuar levando, e ele seguir o caminho e seguir em frente,
foi por causa deste salmo que ele escreveu e das coisas que ele escreveu, e ele termina no versículo 17, que foi o início do nosso culto dessa noite, que é o segredo da gente chegar e todas as vezes a gente falar com Deus. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Segredo das nossas orações para com Deus, irmãos, tenha sempre em mente, dentro do seu coração, nós não somos nada. Nós, quando a gente chegar e a gente orar para Deus, não adianta falar da boca para fora, isso tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que quebrar o nosso orgulho, nós temos que quebrar o nosso egoísmo, nós temos que quebrar dentro de nós as coisas ruins que são a vaidade. A gente, quando a gente entrar na presença de Deus, não importa a palavra que você vai falar, o que importa, porque muitas vezes nós não temos palavras, a gente só chora na presença de Deus. Mais vale um choro, irmãos, do que qualquer palavra bonita que você fale para Deus. Porque o choro da gente, ele expressa aquilo que está passando dentro do nosso coração. Quando orar para Deus, se você conseguir traduzir em palavras o que está dentro do seu coração, é isso que Deus ele quer ouvir. Se você não conseguir traduzir em palavras, simplesmente abra esse coração e deixe esse coração falar com Deus, porque Deus ele entende até aquilo que não sai da nossa boca. Deus ele entende se você tiver um coração quebrantado, um coração sincero, um coração humilde, para você chegar e falar com Ele, mesmo sem soltar nenhuma palavra. Deus ele entende o que se passa no teu coração. Como assim, irmão? Quantas e quantas vezes você chega e você vai falar com o seu melhor amigo, com sua mãe, com seu pai, alguém que é muito chegado em você, e você chega e fala: tem uma coisa que está passando dentro do meu coração que eu não estou conseguindo explicar. Você nunca passou por isso? Tenho certeza que você já passou por isso. Mas se você conseguir se abrir para Deus nesse momento, por isso que Jesus ele chega e fala: quando você estiver na sua casa, vai para o seu cantinho, vai para aquele cantinho seu de oração, se fecha da presença de todos os seus familiares e se derrama na presença de Deus, porque muitas vezes nós não precisamos falar, muitas vezes nós precisamos abrir a nossa alma, o nosso espírito para Deus, porque Deus nos entende. Ninguém aqui vai te entender, mas Deus vai te entender. Deus é o único que sabe de que maneira você está na presença dele. E quando você consegue se abrir, é isso daí que diz esse versículo 17, o espírito quebrantado. É um espírito arrependido, um espírito que quer deixar alguém trabalhar na sua vida. E quando a gente deixa, irmãos, Jesus, ele opera milagrosamente na nossa vida. Porque quando Davi ele chega e fala: faz-me, Senhor, um vaso novo, para que eu venha contar as tuas maravilhas. E é isso que acontece. Quando você consegue se abrir na presença de Deus, ele começa a fazer coisas na sua vida que você não tem mais e não sente mais o peso daquele erro. Por quê? Porque nesse momento você conseguiu deixar Deus te transformar. Não adianta eu falar da boca para fora: Senhor, me muda, se você, dentro de você, não quer deixar Deus mudar. Não adianta falar, porque o que está dentro do nosso coração é aquilo que Deus ele quer ouvir das nossas vidas. Muitas vezes,
falamos o que não está no nosso coração. Muitas vezes falamos que queremos uma coisa, mas algo dentro de nós não deixa Deus trabalhar. Irmãos, o que está dentro do seu coração, nem Jesus ele vai tocar, se você não deixar. Olha só como Jesus ele é bondoso, olha só como Jesus ele deixa você ter o seu espaço, mas ele dá um tempo. Ele dá um tempo para cada um de nós chegar e falar para o Senhor: faz-me um vaso novo, cria em mim um coração novo, inabalável. E quando a gente deixa fazer isso aí, irmãos, Deus transforma nossas vidas, Deus muda o nosso caminho, Deus muda o nosso dia de amanhã, para que a gente venha ser um vaso de honra nas mãos de Deus, para que a glória do Senhor ela venha estar presente cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus.